Olá, meninos e meninas, tudo bem? Como estão? Espero que vocês estejam bem, com saúde, em paz na família. E vai haver algumas mudançazinhas aí nos horários de vocês, nos dias de publicação, basicamente isso. Então, peço que vocês fiquem atentos à mudança desse horário. Isso se deu em função das aulas na TV, né? Que vão começar agora. Dê uma olhada no Instagram, falem com os colegas para ver os canais, né? Que vão estar sendo postados essas aulas. Para vocês que são do nono ano, vocês vão ter duas opções de assistir as aulas, que vai ser no turno da manhã ou no turno da tarde. Vocês escolhem, tá certo? Dê uma olhada no Instagram e confiram o Instagram da escola, né? E confiram os canais disponíveis que vocês podem acessar para assistir essas aulas na TV. E nós vamos continuar, né, acho que essas 2 ou 3 próximas aulas nós vamos estar falando sobre ainda a cooperação, né, essa interação entre um grupo, que pode ser o grupo familiar, um grupo de amigos ou na escola, enfim. E a sua comunidade, o bairro que você mora, a sua rua, pessoas próximas, tá certo? Então, nós vamos estar comentando sobre isso, essa questão do individualismo e do egoísmo contra a cooperação, contra o trabalho de equipe, né? Quando a gente coloca assim, parece que é uma coisa contra a outra, mas na verdade não é. É porque a gente vai trabalhar essas questões em função de favorecer a sociedade como um todo, né? Então, nesse texto aqui, esse pequeno texto, que tem o título de Escritoras da Liberdade, diz o seguinte: o que você faria se morasse em um lugar onde cada um buscasse sua sobrevivência sem se preocupar com o outro? Se você tivesse que ir à escola apenas por obrigação, por não ver nenhuma perspectiva de mudança em sua vida advinda dos estudos? Bom, então aí já são 2 perguntas que vocês devem responder a vocês mesmos. Então, como seria essa vida, né, se você não tivesse nenhum objetivo a ser alcançado, nenhuma perspectiva realmente de melhorar, né? De buscar não só uma sobrevivência, mas uma vivência mesmo. E que esse mundo, as pessoas não se importassem com as outras, né? Ninguém estava nem aí para ninguém. E como seria se você fosse à escola só por obrigação, né? Eu tenho que ir porque a lei me obriga a ir, né? Se meus pais não me enviarem, não me encaminharem para a escola, eles podem ser penalizados por isso. Vocês já imaginaram? Será que é assim que vocês têm vivido? No mundo onde as pessoas não ajudam as outras? Ou que vocês fazem as coisas somente por obrigação? Então, o que faria se tivesse certeza de que você estaria determinado a viver em um lugar de profunda pobreza para o resto da vida, gente? O tempo todo. Nasceu pobre, continua pobre e vai permanecer pobre. É assim? Vocês acham que isso é justo? Vocês acham que isso é justo para as pessoas? Uma pequena minoria que tem tanto, que é tão rica, tem muito, muito concentrado nessas mãos, e a grande maioria da população tem tão pouco. Vocês acham que é justo permanecer dessa forma? Então, alguns se revoltariam. Uns iam só se revoltar, se zangar, iam brigar, iam espernear, iam procurar meios que não são legais ou que não são decentes para tentar tirar um proveito, né, dessa situação. Muitos enveredam por esse caminho, né, da criminalidade, da bandidagem, de querer as coisas da maneira mais fácil, pelo caminho mais curto, porque infelizmente
Nós vivemos em um país onde a desigualdade social é muito grande. E aí, como realmente é um caminho tortuoso, um caminho difícil ter êxito num país onde tem tão poucas e pequenas oportunidades que às vezes as pessoas optam por ir por esse caminho, né? E essa revolta causa isso. E outros não, outras pessoas resolveriam escrever em nome da liberdade. E aí, nesse sentido, nós vamos continuar aqui. Vamos pensar sobre essa história real. Vamos pensar, né, sobre essa história mesmo real, de forma real, porque quando as pessoas elas resolvem escrever em nome da liberdade, elas buscam um caminho que pode ser mais difícil, mas que, de certa forma, pode compensar muito depois para você, enquanto pessoa humana. Então, em 1999, foi publicada nos Estados Unidos uma obra intitulada Escritores da Liberdade, que o título original em inglês chama-se Freedom Writes, que reunia relatos de vida, experiências e pensamentos de um grupo de jovens alunos do ensino médio de uma escola e de sua professora, que se chamava Erin Gruwell. O que comoveu o mundo foi como esses jovens escritores se reinventaram e como a obra foi feita. Então, gente, é um grupo, né, já no finalzinho dos anos de 1999, já beirando os anos 2000, eles tiveram essa ideia, foi lançada uma obra que teve esse título, né, de Escritores da Liberdade, que tinha como coordenação uma professora que se chamava Erin Gruwell, e ela reunia um grupo de alunos do ensino médio, jovens, né, na escola de ensino médio dos Estados Unidos. Então, eles se reinventaram, esses jovens escritores, né? A professora Henry Gruwell, ao ser convidada a lecionar língua inglesa e literatura em uma escola de ensino médio, ela encontrou uma realidade dura e brutal entre os seus alunos. O que é muito comum por aqui também, né? Conflitos entre gangues de rua, preconceito étnico-racial, que também é uma constante aqui, e a violência fazia parte da vida deles. Então, nós vivenciamos muito isso nos bairros e nas comunidades, nas grandes cidades no Brasil. Toda hora a gente ouve relatos de violências, relatos de estranhamento entre grupos rivais, e o preconceito ele faz parte da gente, não só étnico-racial, mas o preconceito e a homofobia, vários tipos de fobias, né? Que hoje a gente vê muito por aí. E então a professora Erin Gruwell, ela fez várias tentativas frustradas de criar um vínculo com seus alunos e desenvolver um projeto com eles na escola. Mas tudo terminava em violência e agressão entre eles. Os seus colegas professores a ridicularizavam, chamavam-na de utópica, pois não acreditavam na mudança. Gente, é engraçado esse termo, utópica, né? Os colegas professores a chamavam desse nome, e a gente vai falar muito sobre essa questão ainda da utopia. E vocês vão guardando aí essa palavra para que vocês pesquisem, né, sobre utopia também. Ela fez várias tentativas de reunir esses alunos, de reunir esses grupos que muitas vezes eram violentos, gangues, não é como o texto traz, e que às vezes não tinha nenhuma vitória, né? Não se alcançava os objetivos. Então, o que Erin Gruwell fez? Ela, usando seu próprio salário, comprou então vários cadernos e presenteou cada aluno com um diário, para que eles pudessem escrever sobre suas experiências pessoais, seus conflitos e pensamentos,
e, ao mesmo tempo, Erin estimulou seus alunos a lerem o Diário de Anne Frank. Nós já falamos sobre a Anne Frank aqui, aquela garota que viveu no período do Holocausto, né, que ela se refugiava nos porões das casas, fugindo desses dias terríveis, né, que o povo judeu sofreu, de perseguição, de massacre, de tortura, de humilhação. E ela registrou tudo nesse diário. Então, inspirada em Anne Frank, essa professora nos Estados Unidos, ela presenteou esses alunos que estavam envolvidos nesses grupos de violência, de preconceito, para que eles escrevessem sobre as suas experiências pessoais. Então, enquanto eles escreviam seus conflitos em seus diários e descobriam a história de Anne Frank, a professora os levou a conhecer pessoalmente as vítimas do Holocausto. São vítimas sobreviventes desse período, né? Da Segunda Guerra Mundial e dos perseguidos, né, do povo judeu, que foi maltratado, hostilizado, torturado, né? Mortos muitos. Então, tocados pela experiência de Anne Frank e os horrores da guerra, os alunos começaram a perceber como eles mesmos eram violentos uns com os outros na escola. Descobriram como muitas vezes eram agressivos uns com os outros e como a violência não estava presente apenas nas guerras. Então, a partir do momento que esses alunos eles começaram a escrever suas próprias experiências pessoais, a forma como eles se comportavam e que os seus colegas também se comportavam, quando eles começaram a refletir, eles passaram a perceber que eles tinham atitudes erradas, que não eram boas atitudes, né? E não só atitudezinhas bobas, simples, coisas mais pesadas mesmo que faziam de errado. E começaram então a enxergar algo em comum entre as suas vidas e as vidas de quem havia vivenciado uma guerra. Todos haviam perdido alguém que amavam nas lutas entre as gangues na escola. Começaram a compreender o valor da tolerância e a questionar os preconceitos e motivos de violência de suas próprias gangues. Eles começaram a se questionar, né? Por que eles agiam dessa forma? Qual a razão disso tudo? Por que você vai para a escola e lá você tem que encrencar com alguém, tem que estar competindo com alguém, tem que estar brigando, tem que estar... A pessoa não pode nem às vezes olhar para você e você já olha torto, com violência. Para que isso? Por que disso tudo, né? Por que essa intolerância toda? Por que esse preconceito todo, né? Então, mais do que uma bela obra literária e um grande filme, né, que foi feito posteriormente a essa atitude dela, que reunia esses alunos e que eles começaram a escrever, se tornar realmente escritores, escrevendo coisas sobre suas próprias experiências, seus diários, né? Foi feito um grande filme e, por ser baseado em fatos reais, é um convite à reflexão sobre os sentidos da vida, pelos quais lutam todos os educadores e os jovens no mundo. Um exemplo impressionante de corresponsabilidade inevitável. Quer conhecer mais dessa história, né? Sobre esse filme, sobre essa experiência dessa professora, Henry Gruel, vocês podem assistir o filme chamado Escritores da Liberdade, o próprio filme. Agora, gente, esse pequeno texto ele serve para que a gente entenda que nós mesmos, nós nos sabotamos, nós temos atitudes ruins, nós não valorizamos o trabalho em grupo, nós somos muitas vezes individualistas, egoístas, e a gente precisa contribuir para um mundo melhor. E sobre a palavra utópica, aqui, após esse texto aqui, tem um pequeno textinho, um textinho menor ainda, que fala sobre essa palavra utopia. Quem não sabe o que é utopia pode pesquisar, mas aqui no texto a gente vai falar a respeito disso, tá? Que a utopia é uma palavra criada pelo filósofo Thomas
Thomas More, para nomear uma ilha ideal no livro A Utopia. Então, essa palavra ela foi criada com a intenção de dar o nome a uma ilha ideal, não é? E nessa ilha tudo estava organizado de uma maneira perfeita, praticamente irrealizável pelas sociedades modernas. Por isso, essa palavra passou a ter a conotação de algo irrealizável, uma coisa que é nunca alcançada, algo que está distante da gente conseguir. Então, isso é uma coisa utópica, né? É uma utopia. O que é uma utopia? É um sonho difícil de realizar, ou que não vai se realizar, não é? É algo que vai ser praticamente irrealizável. E aí isso aconteceu porque esse filósofo ele nomeou o nome dessa ilha ideal em um livro que ele escreveu chamado Utopia, onde tudo nesse lugar estava organizado de uma maneira perfeita, que tudo dava certo. Só podia ser coisa de filósofo mesmo, né, gente? Então, na sua opinião, utopia é um sonho impossível ou um sonho que ainda não aconteceu? Pensem bem aí, o que é que vocês acham sobre utopia? É algo que é realmente impossível de se realizar ou é algo que até agora você não conseguiu realizar, mas pode acontecer? Então, alguns professores achavam que a professora Erin era utópica, porque eles achavam que ela jamais conseguiria alcançar esse objetivo que ela traçou, né? Eles achavam que isso era uma coisa irrealizável. Fazer com que esses jovens eles repensassem suas atitudes violentas e pudessem melhorar, né? Então, será que se ela tivesse acatado essa ideia e acreditado nela, e não tivesse acreditado nela, teria mudado tanto a vida de seus alunos? Hein, gente? Eu acho que não, né? Por que não? Porque se ela tivesse embarcado na ideia dos colegas, se ela tivesse se sentido derrotada e fracassada, ela não tinha ido adiante. E ela agiu de uma forma muito firme. Ela foi buscar esse objetivo que ela queria realizar, essa mudança, né? Então, eu considero que, no caso dela, ela conseguiu realizar o sonho. Então, ela com certeza não se sentia uma pessoa utópica, mas os outros a julgavam assim. E qual foi a corresponsabilidade de Anne Frank nessa mudança? Gente, a corresponsabilidade de Anne Frank é ela ser realmente um exemplo a ser seguido, quando ela teve tudo para sofrer, até para morrer, por passar tanto tempo escondida em porões de casas, escrevendo tudo no seu diário, vendo todo o sofrimento. Ela teve uma resiliência incrível para ultrapassar todas essas barreiras, e ela é fonte de inspiração para muitas pessoas. E na sua opinião, o que precisa mudar no dia a dia da sua escola para que as relações melhorem, para que haja mais vontade de aprender e ensinar? Olha, essas mudanças elas devem estar em todos, não é só nos alunos, não. É em toda a comunidade escolar. É algo que deve acontecer, essa mudança para melhor, enxergando realmente, com claridade, o que é que se faz de errado, o que é que se faz com violência, o que é que se incentiva a violência, ou não só isso. O fato de estar fora de sala de aula, ou de bagunçar numa aula, de não deixar que os outros prestem atenção, tudo isso são atitudes ruins e que você, com consciência e com coletividade, com cooperação, pode melhorar, pode se fazer contratos, pactos pedagógicos nesse sentido, né? Então, na sua opinião, o que precisa mudar no dia a dia da sua escola, né, para que essas relações elas melhorem, para que haja mais vontade de aprender e ensinar? Vão pensando. E é imprescindível também que vocês manifestem a opinião de vocês enquanto vocês estimulam o
Aqui ele está falando em relação ao professor, mas eu estou falando em relação a vocês e aos seus próprios colegas, né? Enquanto uns estimulam os outros a manifestarem as deles. Então, eu já comecei a me manifestar, eu posso influenciar, né? Ou motivar o meu colega a que ele também se manifeste para que as coisas melhorem em todos os sentidos. Então, gente, essa primeira aula nós ficamos por aqui falando desse tema, né, de que a gente realmente, se a gente se compromete, se a gente coopera, se a gente faz um trabalho de compromisso, a gente consegue melhorar. E vocês vão ter uma tarefa aí que é para responder, que é só a realização de 2 pequenos textos, tá bom? Mas façam, por favor, reflitam, escrevam, tem a proposta aí na atividade para casa. Eu fico por aqui, um beijo grande para vocês, muitas bênçãos e até a próxima.